Olha, bom, boa tarde, irmãos, irmãs, né, o pessoal que está aí com a gente. Hoje nós estamos começando uma live nas tardes de terça-feira com o propósito de ministrar sobre a epístola ou a carta, né, do apóstolo Paulo à igreja de Roma ou aos romanos, né, como a gente também pode falar. A ideia é de que a cada tarde aqui de terça-feira, né, nós vamos estar falando capítulo por capítulo a respeito desse livro, porque o apóstolo Paulo sente logo de início no seu ministério, na sua caminhada, a necessidade de edificar a igreja, de trazer instruções, de orientar, de exortar, de encorajar a igreja do Senhor. Nós falamos, inclusive, no domingo, né, eu ministrei também sobre um momento, sobre a questão do avanço, né, da igreja. Falamos de um lapso de tempo, né, que ele aconteceu aí 20, 22 anos, 25 anos, e essas cartas pastorais, elas acontecem dentro de um período de 25 a 30 anos, né? Depois, então, da morte e ressurreição de Jesus. E aí, então, a igreja tem um desafio, né? A igreja vai em frente, a igreja começa a caminhar, e ela precisa, então, o quê? Ela precisa se estruturar, ela precisa de fazer frente aos desafios, às demandas externas que atacavam a igreja. Você imagina que você tem, na época, né, o Império Romano perseguindo sistematicamente, exterminando cristãos, matando gente, jogando para os leões, tocando fogo em pessoas. Todo tipo de coisa horrível acontecia. Mas, apesar de uma perseguição externa, também existia todo um desafio interno da igreja. Eu acredito que hoje também nós enfrentamos essa mesma, vamos dizer assim, essa mesma luta, essa mesma dificuldade. Um ensino de qualidade, a preocupação das pessoas entenderem, compreenderem os princípios, a essência do que Jesus ensinou, de não acontecerem desvios doutrinários, desvios na prática do dia a dia da igreja. E você tem, então, um quadro de desafio. Por exemplo, você tem os gregos, né? Você tem os romanos, representam também, vamos falar, a parte do mundo grego, que tem uma influência moral, uma influência ética completamente diversa daquilo que é a caminhada com Cristo. Você tem, do outro lado, você tem o povo de Deus, você tem os judeus, os israelitas, que vivem também, mesmo aqueles que estão tendo um encontro com Jesus, eles ainda têm uma carga muito forte do judaísmo, com os contextos da lei, a maneira de se apresentar diante de Deus, os sacrifícios, guardar o sábado, por exemplo. E agora você tem uma igreja que nos primeiros 20, 30 anos precisa se purificar, vamos dizer assim, se livrar desse contexto, se livrar de um contexto judaizante e se livrar também de um contexto altamente secularizado, que era o contexto do mundo grego, que além de ser secularizado, tinha toda uma história, tinha todo um envolver terrível das coisas que significavam todo o panteão grego, dos deuses, as Afrodites, Diana dos Efésios e assim por diante. Então a igreja tem que enfrentar isso internamente. As pessoas têm que ter um caráter, têm que desenvolver um caráter cristão, têm que desenvolver uma vida espiritual que seja de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensinou, aquilo com os ensinos de Jesus, o evangelho de Jesus. Então os apóstolos aí nos primeiros 20, 30 anos têm um grande desafio de levar esse pessoal a caminhar realmente sério
com Jesus. E a igreja continuar sendo sadia, né? Ter saúde espiritual. Então tá bom, vamos orar, né? Senhor, eu quero agradecer por esse período aqui, por esses minutos que nós vamos passar juntos, avaliando, aprendendo um pouco sobre a epístola aos Romanos, e pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, que nós possamos, sim, Pai, ser edificados através desta palavra, no nome de Jesus. Amém. Bom, quero caminhar com você, vamos lendo aqui o primeiro capítulo de Romanos. Se você está em casa, você pode abrir aí. Então, Romanos, capítulo 1. Mas deixa eu dar um abraço aqui, deixa eu ver o pessoal que está com a gente aí. A Lúcia Helena, né? A Carol também, o Eduardo também está com a gente. Eduardo Ribeiro, muito bom. Temos aqui alguns irmãos que estão acompanhando a gente aqui nesse período aqui da tarde. Aí depois você vai compartilhando aí também para o pessoal dar uma chegadinha, né? Estar com a gente, receber essa ministração. Começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, e pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele continua: em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E, irmãos, não quero que ignoreis que já muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Glória a Deus. Meus queridos, só para começar aqui nesses primeiros 15 versículos, eu fico assim bastante às vezes surpreso com o texto da epístola de Romanos por um fato. O pessoal que está em Roma, ou os romanos, eles estão aqui, o texto mostra que eles já têm uma maturidade na fé. Eles já caminharam de alguma maneira. Interessante, o versículo 8 diz assim: em primeiro lugar, eu dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Então, essa é uma declaração para mim, de que tem gente em Roma, talvez fosse do ponto de vista
dos cristãos, porque a gente tem que lembrar que os romanos, o Império Romano está perseguindo sistematicamente a igreja do Senhor Jesus. Foram os romanos, o Pôncio Pilatos e assim por diante, que orquestraram, que fizeram parte de todo o processo da crucificação de Jesus. E agora a igreja de Roma, depois de muito pouco tempo, o texto fala que nós vamos falar de 25 anos após a crucificação, tem uma igreja que o apóstolo Paulo diz aqui, que tem uma fé, que essa fé é anunciada em todo o mundo, que já acontece um mover, aonde em muitos lugares do mundo, esse testemunho, essa convicção de caminhada com o Senhor, já atingiu vários lugares. Lógico, eu vou dizer, em qual mundo? O mundo conhecido da época. E no mundo conhecido da época, o Evangelho e o testemunho dessa igreja, desses irmãos que estavam em Roma, que estão no epicentro, talvez, do lugar onde o mundanismo era mais evidente, onde a cabeça imperialista do Império Romano estava estabelecida, e tem uma igreja ali, que é uma igreja que faz a diferença. E, talvez, lógico, o Império Romano não ia falar isso, mas o apóstolo Paulo está dizendo, vocês têm uma fé que é anunciada no mundo todo. Isso para mim é surpreendente. Eu fico imaginando se algum dia, mesmo os cristãos que estavam na Judéia, tinham ideia de que isso seria possível, e os romanos tivessem uma fé que impactasse a geografia, impactasse as pessoas, os locais, as outras províncias romanas e assim por diante. É sinal, para mim, isso é sinal de que acontece algo nessa igreja de amadurecimento, de crescimento, como jamais alguém poderia ter imaginado. O versículo 7 em cima diz assim, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Essa era a última coisa que um judeu gostaria de falar dos romanos, que eles eram amados de Deus. Porque, você lembra, nos dias de Jesus, eles representavam sim o poder dominador, representavam o imperialismo, representavam tudo que era opressão, tudo que era apertar o pescoço da nação. E agora o apóstolo Paulo escreve que vocês são amados de Deus e chamados para serem santos. E ele continua, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Acho interessante. E eu fiquei observando aqui, que talvez não tenha uma vírgula, e diz, e também da igreja que está na Judéia, e também da igreja que está em Jerusalém. Talvez eles não tivessem ainda muita estrutura psicológica, emocional e espiritual para reconhecerem que Deus agia independente da raça, independente da eleição que eles acreditavam que tinham, que era exclusiva. Tem um povo agora que é tratado como amado por Deus e amado por Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa bacana, E que vem quebrar o preconceito, vem atingir diretamente aqueles que pensam que isso não seria possível, que esses não teriam direito, que estes não seriam talvez dignos, mas são. E a palavra diz aqui, amados de Deus e chamados para serem santos. Com certeza essa igreja tem desafios, Tem desafios muito grandes para viver, para enfrentar, sendo que ela está estabelecida no epicentro do Império Romano. O 9, porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito e no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono. Então, a igreja de Roma, os romanos, são assunto constante das reflexões e das notícias e dos exemplos que Paulo tem para dar, que o apóstolo Paulo tem para dar, em todos os lugares por onde ele vai. Colossenses, Filipenses, Tessalônica e assim por diante. Por onde ele anda, onde ele vai, ele menciona o que está acontecendo nessa igreja, o que está acontecendo com esse povo. Então está acontecendo coisa de Deus com esse povo. Aqui nas entrelinhas, às vezes nós não paramos para nos dar conta, porque se o apóstolo tem assunto
E é lógico que é impossível saber tudo, mas ele diz: eu sempre menciono vocês. O que está acontecendo aí é maravilhoso. Eu acho isso fantástico, de que esteja acontecendo, né, na nossa igreja, na nossa família, na nossa área, onde Deus nos colocou, coisas que sejam dignas de mencionar num testemunho positivo do que está acontecendo, do que Deus está fazendo. Isso é bom demais e precisa ser e precisa acontecer. Não é não, meus queridos? E aí ele continua. Olha só, versículo 10. Eu venho pedindo constantemente em minhas orações, ou seja, o apóstolo Paulo orava constantemente pelos irmãos que estavam em Roma, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja uma boa ocasião para eu ir até aí visitar vocês. Ele queria ir lá e para ver. E nós sabemos que quando Paulo chega em Roma, se você vai ver a história, né, do seu ministério, ele chega em Roma preso. Ele chega em Roma travado num processo judicial que acaba culminando com a sua execução. Lá em Filipenses, quando ele escreve: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos no Senhor, ele está aguardando a sua execução. Mas ele queria ver esses irmãos. Que coisa boa. Talvez você é um desses irmãos, uma dessas pessoas que na história, nas suas lutas, nas suas demandas, você acaba tendo um foco sempre nas coisas ruins, sempre nas experiências complicadas, sempre nos problemas, sempre nas dificuldades. E não lembra das coisas boas, porque é impossível uma vida só de coisas ruins. Isso não existe. Podem existir momentos traumáticos, mas aconteceu um mover, sim, de Deus na sua vida e na minha. E nessa igreja, em Roma, com certeza tinha muita coisa, talvez negativa para contar, mas tinha muita coisa boa. E o foco de visão do apóstolo Paulo é: vamos ver aquilo que é maravilhoso, vamos ver aquilo que é bênção, vamos ver aquilo que é de Deus, vamos mencionar um mover poderoso de Deus na vida desses irmãos. E ele diz: eu quero aí ver, eu tenho curiosidade, eu tenho vontade de ir aí para ver o que está acontecendo. E ele continua: porque desejo muito ver-vos. E ele fala: para quê? Para compartilhar convosco algum dom espiritual. Compartilhar algum dom, a fim de que eu possa fortalecer os irmãos que estão em Roma. Nossa, que coisa legal. Eu fico pensando, um outro tópico, um outro ponto, se aquilo que você tem recebido do Senhor, e nós temos um problema hoje, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós temos um evangelho extremamente narcisista, extremamente egoísta. Eu tenho dons, né? O meu dom, o meu ministério, a minha função, a minha atividade, a minha ocupação. O apóstolo está dizendo exatamente o inverso. Ele diz: eu quero comunicar algum dom espiritual. Eu quero ver os irmãos para levar uma bênção, para poder levar para eles algum dom espiritual, a fim de que eu possa fortalecê-los. Irmãos, eu acho que a hora da igreja, a hora nós saímos dessa posição de fraqueza constante, onde sempre precisamos de mais poder, para ter mais poder, simplesmente para ficar em pé, simplesmente para poder dar mais um passo. Eu acho que a gente tem que acabar com esse negócio de eu vou em mais uma vigília buscar poder para poder suportar mais uma semana de luta no meu ministério, na minha família, na minha vida. Isso é só uma mera sobrevivência existencial e espiritual. Porque nunca fecha a conta, nunca chega, nunca é o basta para a gente. Eu sempre estou precisando mais de Deus. E não tem nenhum momento que a hora de diga: agora chegou o momento, agora eu vou fortalecer outros. Eu vou ser instrumento de bênção. Eu estou saindo para abençoar outros. Eu estou indo para o campo missionário. Ainda que o campo missionário seja do outro lado da rua, ou somente a porta no corredor do prédio, a outra porta do outro lado, fica às vezes a 1,5 metros de distância, mas ali é uma tribo que está precisando de um encontro maravilhoso com o Senhor, precisando de oração e de intercessão. O apóstolo Paulo diz isso:
desejo muito ver os irmãos lá da igreja de Roma, dos romanos, para que eu possa compartilhar, ou seja, dividir. O que eu tenho eu quero dar, o que eu tenho eu quero ofertar, o que eu tenho eu quero dividir com os meus irmãos, a fim de fortalecê-los. Que coisa maravilhosa. E aí o 12 ele diz: isto é para que juntamente convosco, ou seja, junto com a igreja, junto com os irmãos, aí sim, eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Olha só que bacana. Seja encorajado pela fé mútua. Em nenhum momento o apóstolo Paulo entra num processo onde ele diz, incrível, às vezes hoje é assustador também. Eu vou lá, a pessoa diz, de uma forma totalmente equivocada, eu vou lá porque eu preciso levar uma palavra para esse povo. Como se alguma pessoa fosse a resposta para uma outra pessoa. É um delírio psicótico. Primeiro, você e eu, nós não temos nada que não tenha sido dado por Deus. Então, a nossa importância, nosso significado não está no que nós sabemos ou o que nós temos, mas naquilo que nós recebemos e estamos dispostos a compartilhar de uma maneira mútua. O que significa mútua? Significa que o lado de lá tem para me dar na mesma proporção do que eu tenho para dar desse lado aqui. Não existe exclusividade. Não existe unilateralidade no Evangelho do Senhor Jesus. Não tem ninguém que tenha recebido com exclusividade uma porção de sabedoria, de fé ou de conhecimento, ao qual ele é detentor exclusivo, e quando ele chega, ele dá porque ele tem. É lógico que você não pode confundir alguns parâmetros no contexto da interpretação da nossa própria língua. Ah, pastor, mas então está errado? O que está errado é achar que você é a quarta pessoa da Trindade, que aquele povo só vai para frente se você chegar lá para abençoá-los, que a sua bênção que vai fazer a diferença. Aí ficou doido. Aí você é doido se pensa assim, porque você não é dono de nada. E tem mais, Deus levanta até as pedras para levar o que o povo dele precisa. Aquele que tem o maior zelo, aquele que tem a maior dor pela ignorância, pela luta das pessoas, é Deus, tanto que ele mandou Jesus. E ser humano nenhum teria a sanidade, teria a capacidade, a dimensão de suportar em si a solução para o outro. Por isso que nós somos testemunhas de Jesus. Nós não temos a solução. Nós não somos a resposta, nós não temos a revelação exclusiva, nós não temos o segredo. Sabe por quê? Porque tudo foi revelado. Tudo foi revelado, tudo está revelado na palavra de Deus. E aí, então o apóstolo Paulo, ele aborda dessa forma, ele diz, nós vamos ser edificados, nós vamos ser encorajados. Ele diz, eu preciso ser encorajado por essa fé mútua. O que vai daqui para lá e o que vem de você para mim, nós nos autoedificamos, nós nos fortalecemos, porque nós nos ministramos. O que a Bíblia diz, o próprio texto fala, instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente. Olha aí, em toda a sabedoria. E aí vem toda uma sequência. Irmãos, nós somos dependentes, sabe por quê? Nós somos corpo de Cristo. O cabeça é Cristo e nós somos membros desse corpo. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que ele diz, eu quero ir, estar juntamente convosco, para ser encorajado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Segue, irmãos, eu não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido. Então, nós precisamos refletir nisso aqui, é algo interessante. O apóstolo Paulo está dizendo que
Ele não conseguiu realizar os seus desejos, que os seus planos não saíram como ele esperava. Depois ele chega em Roma, mas não do jeito que ele esperava. Mas você pode ver por esse texto de que ele está procurando uma maneira de chegar até esses irmãos. Talvez uma curiosidade muito grande, né? Meu Deus, como pode o pessoal lá em Roma ter desenvolvido uma maturidade, uma fé tão poderosa? O que será que aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Mas aconteceu. E ele diz, eu quero que vocês entendam, eu não fui até aí, até agora, porque eu não consegui. Eu tenho sido impedido de alguma forma de chegar aí. Que legal. Que legal ele fala isso. Porque isso desconstrói alguns mitos, algumas lendas gospel. Comigo dá tudo certo o tempo todo, acontece sempre, o negócio sempre vai de melhor a melhor, a coisa sempre flui. Porque às vezes aí nós ficamos um pouco deprimidos, né? Porque se diz, mas eu planejei um monte de coisas e nem todas deram certo. Eu tentei, eu quis, eu lutei para conquistar, mas não aconteceu. Não saiu como eu esperava, não foi como eu planejei. E aí você fica triste, você põe a mão na cabeça, você diz, puxa vida. Tem gente que vende uma imagem de que comigo tudo está redondinho. E o apóstolo Paulo não, ele diz, não, olha, eu não quero que vocês ignorem o fato de que eu tento chegar aí, mas até agora não deu certo. Não sei porquê, mas eu tenho sido impedido. E isso para mim me conforta, de que você tem que estar servindo aonde você está. Muito embora você queira estar em outro lugar, você queira estar em outra circunstância, você gostaria de estar atingindo de outra maneira, mas aquilo, como Jesus disse, tudo que vier às tuas mãos, faze-o segundo as tuas forças. Coisa boa. Nem sempre o que você planeja vai dar certo. Nem sempre vai sair como você espera. Mas não deixe que isso bloqueie a tua caminhada, bloqueie o mover de Deus na sua vida para com os outros. Beleza? Continuamos. Ele diz, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, no que depender de mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Ele deixa claro, eu não cheguei em Roma, mas no que depender de mim, e até agora, apesar de que eu estou disponível, mas não consegui chegar aí, mas no que depender de mim, eu estou pronto, eu estou disposto, eu estou disponível para anunciar o evangelho em Roma, quando a porta se abrir para mim. Que coisa boa, né? Olha que coisa abençoada. Ele fala, não tenho preconceito, eu não estou travado em questões religiosas, eu não estou travado em questões da lei, eu estou disponível para um mover de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. A justiça pela fé. Quero ler somente mais esses 2 ou 3 versículos. Porque eu não me envergonho do evangelho. Não me envergonho. Pois ele é o poder de Deus para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Eu acredito que eles vinham enfrentando alguns desafios, né? Talvez o pessoal que está lá na Judéia tem um certo desgaste, que os gentios agora estão tendo encontro com Jesus, estão sendo impactados. Há algumas dificuldades na igreja, você vai ver, vai acompanhar que a igreja em Jerusalém faz concílio, faz reunião para discutir bobagem. Você pode dizer, pastor, pera, bobagem. Porque quando a igreja discute aquilo que é contra o que Jesus Cristo estabeleceu como ordem,
A palavra é fora de ordem, é bobagem, é perder tempo, é absurdo. Tem um momento que o apóstolo Paulo precisa intervir, porque a igreja de Jerusalém quer, a partir do movimento judaizante, que o Timóteo, que tem uma forte ascendência grega e não era circuncidado, que se circuncidasse. E aí, então, qual é o processo? Paramos de andar com Jesus, paramos de evangelizar, paramos de falar da cruz de Cristo, para tentar ressuscitar um parâmetro da antiga lei. E para isso vamos fazer reunião. Vamos sentar, vamos gastar horas, vamos tomar muito cafezinho e comer muita bolacha. Vamos desgastar relacionamentos, porque alguém tem um conflito que bate diretamente com os princípios que Jesus ensinou. Mas como virou uma instituição, então vamos bater boca por algumas horas ou quem sabe alguns dias. Depois, você sabe que o apóstolo Paulo é chamado como apóstolo dos gentios. E aí então precisa ter um bate-boca, precisa ter uma reunião. Aquilo que já foi mandado por Cristo, já foi estabelecido na palavra, precisa passar pelo crivo institucional daquele grupo. E numa grande bobagem, aí terminam com a reunião assim: bom, então nós ficamos aqui e pregando para os judeus, somos da igreja da Judéia, e Paulo com a equipe dele, mais ou menos, vão ser os apóstolos dos gentios. Chegamos a um acordo. O acordo. Que acordo nada? Isso não foi acordo, isso foi uma vergonha. Sabe que é uma vergonha? Foi uma vergonha descarada. Porque é um acordo feito à revelia do que Jesus Cristo ensinou. Ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Então não ficou em aberto para a igreja decidir se é lícito ou ilícito pregar para os gentios, mas eles tiveram que ter uma reunião para gastar horas e horas e bate-boca e confronto, dedo na cara de um, dedo na cara do outro, para tentarem decidir o que vão fazer com o que Jesus disse. Talvez eles não tinham essa percepção, mas eles esqueceram o que Jesus falou. E que o preconceito deles, que a estrutura de gestão deles estava se afastando da pureza do evangelho de Jesus Cristo. Isso é assustador. Isso é assustador, irmãos. O apóstolo Paulo então ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu não me escandalizo no evangelho, porque o evangelho sempre vai ser confronto, sempre vai bater de frente, sempre vai atropelar nossas crenças distorcidas, que são muitas vezes meramente religião. O evangelho sempre vai nos chamar para andar na contramão do mundo, na contramão do sistema. Ele continua dizendo: eu creio no poder de Deus para a salvação. Ele diz: de todo aquele que crê. Todo aquele que crê será salvo. É isso que ele está dizendo. Ele diz primeiro do judeu e também do grego. O versículo 17, ele diz: pois a justiça de Deus se revela no evangelho. Então passo para cá e volto. Pois a justiça de Deus se revela onde, meu irmão? No evangelho. De fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A justiça de Deus, qual foi? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Aí é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é pela fé. Como alguém aceita Jesus, meu irmão, minha irmã, a partir de um ritual? Não. É a partir de uma confissão. É a partir de, pela fé, acreditar que somente confessar e declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor, tudo isso é o bastante para ele ser salvo
e ser feito uma nova criatura em Cristo, ter o seu nome escrito no livro da vida, e agora é filho de Deus, filha de Deus. Somente isso, pela fé. O justo viverá pela fé. É isso que a palavra de Deus diz. Amém? Nosso tempo já foi aqui que nós nos propomos a caminhar com você nessa devocional. Próxima terça-feira, continuamos aqui a leitura, continuamos a ministração a partir do versículo 18 do primeiro capítulo, tá? Essa palavra vai estar aí no nosso Facebook, também no nosso YouTube e assim por diante. Chamo você, né? Essa semana estamos aí juntos para louvar, adorar o Senhor aqui na Peniel, Vila Matias, Galpão 54, tá? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão conosco aqui nessa tarde, nessa terça-feira aqui. Que a tua mão poderosa possa estar sobre cada um deles. Derrama, Pai, de uma graça, derrama de uma unção, de um renovo, que eles possam experimentar um mover e um milagre poderoso sobre as suas vidas. Pai, guarda, põe tua mão sobre a vida deles. Eu quero abençoá-los agora. Eu abençoo você, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe. O pessoal que está aqui com a gente, tem a Ana aí. Obrigado aí, Ana. E o pessoal que está com a gente aqui, né? Na live aqui, né? Tem uma turma aqui legal aqui. Tem aí umas 10 pessoas aí com a gente. Deus abençoe. Próxima terça-feira, 16 horas, estamos juntos aí de novo. Paz do Senhor.